Será que existe um bom paciente? Será que existe uma forma de você ser um paciente melhor para o seu terapeuta, para o seu psicólogo, para ajudá-lo no seu tratamento? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Olá, você acaba de embarcar no Expresso Psicologia, seja muito bem-vindo. Eu sou Rondinelli Nascimento, sou psicólogo clínico e hoje nós vamos conversar sobre como a gente pode ajudar o nosso psicólogo, o nosso terapeuta no nosso próprio tratamento. Será que existe uma forma de fazer isso? Será que existe um jeito de eu ser um bom paciente para o meu psicólogo, para o meu terapeuta? De uma forma geral, a gente acaba cobrando mais, claro, dos psicólogos por estudarem, por se capacitarem, por buscarem graduação, pós-graduação, para que sejam bons terapeutas, bons psicólogos. E talvez a gente possa fazer um vídeo depois, né, e eu já me disponho a fazer esse vídeo, sobre como você saber se o seu psicólogo é realmente bom, é competente, é capaz naquilo que faz. Todavia, esse vídeo é para a gente conversar sobre o outro lado, o lado do paciente. Será que o paciente pode ser bom? E aí, a gente entende que a psicoterapia é algo que custa tempo, custa dinheiro e não é fácil, custa muita disposição. Portanto, é bom que a gente reflita sobre como a gente pode otimizar esse tempo desse tratamento. Não para que o tratamento seja mais rápido, para que você consiga, sabe, não é nessa visão aí capitalizada do negócio. É mais para que você consiga avançar no tratamento e não empaque. Como é que você pode ajudar o seu psicólogo nesse aspecto? Eu andei conversando com alguns psicólogos amigos, alguns parceiros, que me deram também algumas sugestões, algumas impressões do que eles acham sobre o que é ser um bom paciente. E aí, eu elaborei aqui 4 pontos que você pode refletir sobre como é ser um bom paciente. Isso serve para você que quer começar um processo terapêutico, quer buscar um psicólogo para fazer terapia e também para você avaliar se o que você está fazendo no seu processo terapêutico já existente está funcionando e está certo. Então, vamos refletir sobre esses pontos que eu vou trazer agora. O primeiro ponto que foi apontado é que você precisa ter paciência com o processo terapêutico. Muitas vezes a gente carrega questões, problemas, traumas e comportamentos erráticos e problemáticos durante toda uma vida. Eu tenho 25 anos, eu tenho 30 anos e eu vou buscar terapia. E às vezes o paciente tem a dificuldade de entender que as mudanças levam tempo, que muitas vezes você demora muito tempo para construir um problema e, portanto, demandará também um certo tempo para resolver aquele problema e que esses problemas enraizados costumam levar tempo e dar trabalho e você vai precisar de muito esforço e muita paciência para vencer esses problemas. Então o paciente que chega na psicoterapia tem algumas sessões, faz algumas conversas, tem algumas conversas com o psicólogo e desiste logo em seguida, esse paciente ele não é um bom paciente. Obviamente, ele não vai ter retorno daquilo que ele quer, não vai alcançar os seus objetivos, porque ele não deu tempo de crescer dentro da terapia, muito menos de melhorar o relacionamento com o próprio terapeuta, que vai facilitar e possibilitar também aquele avanço, né, durante a terapia na própria vida. Entenda que o processo terapêutico envolve mudanças profundas e significativas na sua vida e que isso demanda bastante paciência. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a abertura e a honestidade que você tem que ter com o terapeuta. É muito importante que você, mesmo que tenha dificuldades para se abrir, para contar os seus problemas, para falar sobre as suas questões mais profundas, entenda que a cada sessão você vai precisar estar disposto a falar sobre os seus problemas. E mentir é completamente indesejável num processo terapêutico. Não faz o menor sentido. Eu lembro que eu tive um paciente que ele era adicto, né, em uma droga específica e ele mentia muito para mim no ambiente terapêutico e muitas vezes eu percebi essa mentira nas próprias contradições da fala, do processo. E às vezes eu confrontava, às vezes eu não confrontava, porque a gente precisa entender que o psicólogo ele não é um investigador de polícia, então ele provavelmente muitas vezes vai ver que você está mentindo, mas às vezes não vale a pena confrontar, porque não é o caso. Só que teve uma vez que eu confrontei. Eu disse, cara, muitas vezes fica muito claro que você está mentindo. Só que o único que tem a perder nesse processo é você. O único que vai ser prejudicado pelas próprias mentiras é você. Então você precisa se abrir com o psicólogo. Você precisa falar
aquilo que está dentro de você, para que o processo não seja sabotado. Se você sabota o processo, é só você que perde. O terapeuta, ele está ali disposto a ouvir as suas verdades, a forma como o mundo, como a realidade que está ao seu redor, ecoa dentro da sua mente. Então, a mentira, ela é indesejável, é importante que você entenda que o processo terapêutico exige que você seja autêntico e exige que você seja verdadeiro. Outro ponto que faz a gente também mentir, né, é o fato de a gente querer muitas vezes agradar o terapeuta. Eu não vou falar isso aqui para o terapeuta porque eu preciso parecer uma pessoa, sabe, sã, uma pessoa decente, uma pessoa moral. E o terapeuta não tá nem aí para sua moralidade. O terapeuta quer saber a sua verdade, aquilo que está dentro de você. Às vezes a gente tem dificuldades para se abrir com o terapeuta porque a gente quer agradar o terapeuta, a gente quer ser bem visto pelo terapeuta, né? A gente precisa ter ali uma imagem digna e moral com o terapeuta. E isso é indesejável, né? Porque você precisa se construir na psicoterapia, você não precisa já ser na terapia. Então, fala para o seu terapeuta aquilo que está no seu coração. Quando você erra, quando você tem problemas, quando você tem pensamentos ruins, quando você tem pensamentos intrusivos, indesejáveis, tudo isso, por mais vergonhoso que possa ser, o momento da terapia é para que você se abra e fale a sua verdade e seja autêntico com o terapeuta. E o terapeuta, ele é obrigado a te acolher incondicionalmente naquilo que você falar. O terapeuta não pode te julgar. E se o terapeuta julga você, você já identifica aí que ele é um terapeuta ruim. Você precisa estar aberto a falar a verdade para o seu terapeuta e se mostrar do jeito que você se enxerga, do jeito que aparece na sua mente. Ok? Um outro ponto que é muito importante e crucial para o seu avanço saudável na psicoterapia é você ser um paciente fora da psicoterapia. Pensa que você tem 1 hora por semana, 50 minutos por semana para falar com o seu psicoterapeuta. Se o seu avanço e o seu desenvolvimento pessoal se limita a essa 1 hora, provavelmente você vai perder muito tempo. Porque 1 hora por semana, são 4 horas por mês, 2 vezes 8 horas. É muito pouco tempo para você se desenvolver. Então o terapeuta, ele muitas vezes pede para que você reflita sobre questões importantes que foram conversadas na psicoterapia e às vezes ele passa atividades específicas para que você faça fora da psicoterapia. Na minha abordagem, na terapia cognitivo-comportamental, a gente passa atividades para casa, para que você justamente evolua fora do ambiente terapêutico, porque inclusive a gente acredita que os principais insights podem acontecer no ambiente fora da terapia. Então, quando o psicólogo... Preste atenção nisso aqui. Quando um psicólogo ouve, e isso é uma experiência pessoal, quando o psicólogo ouve que você pensou na psicoterapia. Olha, durante a semana eu lembrei de uma coisa que você falou na terapia que fez todo sentido. Cara, o olho do psicólogo brilha nesse momento. Quando você diz assim, fiz a atividade de casa, né? Eu acabei refletindo muito sobre aquilo que você falou na terapia, sobre aquilo que conversamos na terapia. Esse é o momento em que o psicólogo diz, essa parte da minha vida significa felicidade, como diria lá o Will Smith. Então, quando você se engaja no processo, quando você é proativo no processo, quando você lê sobre o que vocês conversaram, quando você reflete, quando você pensa, quando você pesquisa sobre as pautas da terapia e inclusive traz pautas que são importantes de serem conversadas na terapia, isso mostra que você é um bom paciente. E esse ponto aqui foi um dos mais selecionados pelos meus amigos psicólogos. Olha, o paciente bom é aquele paciente engajado, aquele paciente que traz pautas, aquele paciente que pensa sobre a terapia, aquele paciente que faz as atividades de casa. E por último, um quarto ponto de reflexão é a disposição para novas perspectivas. Vamos entender aqui que a terapia cognitivo-comportamental diz que nós sofremos no mundo por causa dos pensamentos que a gente tem sobre o mundo e por causa das crenças que a gente tem sobre nós mesmos e sobre o mundo e as pessoas e o futuro que está à nossa vista, à nossa frente, na verdade. Então, todo o nosso sofrimento, muitas vezes, é vinculado às nossas perspectivas, às nossas visões de mundo, às nossas crenças de mundo. E na terapia você vai encontrar validação para suas emoções, para os seus sentimentos, você vai encontrar apoio emocional, você vai encontrar um ouvido conselheiro, um ouvido amigo, para que você fale ali
sem julgamentos e sem restrições. Fale aquilo que você quiser. Do outro lado, o psicólogo ele vai se ligar que ele precisa entender e fazer você entender as suas perspectivas, as suas visões de mundo e as suas crenças. Evoluir na terapia significa refletir sobre as suas próprias crenças e sobre as suas visões de mundo. E o psicólogo, obviamente, precisa questionar isso em você. Então, estar aberto a ouvir e entender esses questionamentos e fazer junto com o psicólogo esses questionamentos sobre as suas próprias crenças é crucial para seu avanço na psicoterapia. Você precisa disso, você precisa mudar a sua visão de mundo para mudar as suas emoções e os seus comportamentos diante do mundo. Mudar ou, pelo menos, entender a forma como você vê o mundo e a si mesmo. Então, é muito possível que o psicólogo questione alguns pontos com muito cuidado, com muita destreza, porque o psicólogo é treinado para isso, mas é muito possível que ele questione muitas crenças e muitos pensamentos que você tem sobre o mundo. E estar aberto a isso é extremamente importante. Então, às vezes, o psicólogo vai fazer alguma pergunta e você pode se apegar a algo específico, uma palavra específica que não soou tão bem, que, nossa, como o psicólogo falou isso. Isso pode acontecer, mas se você estiver disposto a entender aquilo que o psicólogo quer falar e entender que ele está bem intencionado na sua mudança, no seu processo de mudança, você vai entender aquilo que ele falou da melhor forma possível. E essa precisa ser uma disposição. O que será que o meu psicólogo quis dizer? Podem vir aí várias possibilidades e você vai escolher a melhor possibilidade. Ele quis dizer algo bom para mim. Algo que me faça refletir e que me faça crescer. Então, ter uma disponibilidade e uma abertura para novas perspectivas, para refletir sobre aquilo que vocês estão conversando, para refletir sobre as crenças que você está apontando ali na psicoterapia. Então, ter essa disponibilidade e ter uma boa intenção de entender da melhor forma possível aquilo que o psicólogo está dizendo é muito importante e vai te ajudar no teu crescimento como paciente, vai mostrar que você é um paciente. Entenda que todos esses pontos que eu trouxe aqui, eles podem até determinar e ajudar você a ser um bom paciente, mas você não pode simplesmente desistir porque não os tem. Também são alvos que você precisa desenvolver, né? Eu preciso refletir sobre essas coisas que foram discutidas nesse vídeo para que eu, a cada dia, me torne um bom paciente e isso vai ajudar muito no meu processo terapêutico com o psicólogo. O próximo vídeo, possivelmente, sobre essa pauta vai ser sobre o lado do psicólogo, como você pode enxergar que o psicólogo é um bom profissional. E aí, você deixa aqui o teu comentário, né? Deixa aí o teu like, o teu feedback, que ajuda muito a fortalecer o nosso trabalho. Compartilha esse vídeo com aquela pessoa que você conhece que faz psicoterapia, porque isso pode ajudar no processo dela. Fiquem bem e até a próxima.